Eu quero falar com vocês hoje sobre Páscoa, a festa da redenção. Às vezes a gente não sabe muito o que é Páscoa. Às vezes fica só numa celebração, fica mais um ritual do que o verdadeiro sentido pelo qual Deus estabeleceu esse ritual, ok? Então eu quero falar sobre a Páscoa como a redenção. E o significado de redenção, para quem não sabe, redenção é a ação de recuperar ou obter a posse de algo em troca do pagamento ou da liquidação de uma dívida. Isso é redenção. Redenção é compra. Se você não sabia, você foi comprado por bom preço, diz a palavra de Deus. Você foi comprado pelo preço do unigênito Filho de Deus. Ele veio, se fez carne, morreu por você. Então Páscoa é a celebração disso, da redenção. A redenção tem um processo. A redenção não é um ato assim, de um estalar de dedo. A redenção é um processo. O processo da redenção começa no coração de Deus. Não começa com a gente. Por causa do pecado que um dia se instalou no coração humano através de Adão e Eva, o pecado original, ok? Aquele que Adão e Eva cometeram no paraíso e que nós, por sermos filhos deles, nascemos com essa natureza. O fruto de uma árvore não pode produzir uma árvore diferente dela. Então o Adão nos produziu a imagem e semelhança dele, mas Deus nos criou para sermos a imagem e semelhança de Deus. Não do Adão do paraíso caído, ok? Então olha só, essa redenção tem um início quando nós entramos no reino de Deus. E para entrar no reino de Deus tem um princípio. E é o princípio da justiça de Deus. Deus é 100% justo e santo, 100%. Nele não há sombra de variação, não há mudança. Então, a justiça de Deus precisa ser feita 100%. Qualquer coisa menos do que isso não satisfaz a Deus. Então, eu e você, obviamente, não poderíamos satisfazer a justiça de Deus. E sabe como é que Deus fez? Pelo amor com que amou a você e a mim, Ele satisfez a própria justiça dele. Diga comigo assim, Deus satisfez sua própria justiça para mim. E como é que Ele fez isso? Dando o seu Filho. Então, a Páscoa começa com o sacrifício que Deus fez. Depois, segue para frente andando. Quando você se torna participante desse sacrifício, nós vamos ver lá no Egito, teve as pessoas que participaram desse sacrifício, comeram do cordeiro, que era um símbolo de Jesus, mas teve gente que não entrou nesse pacto com Deus, nisso que Deus tinha feito para eles. Todos que quisessem ter entrado poderiam entrar, porque era uma escolha. Então, olha só. Começa com isso, com o que Deus fez, prossegue com o que eu e você fazemos, nós tomamos posse disso, nós celebramos isso. O pessoal do Velho Testamento tinha que matar o cordeiro, tinha que passar o sangue na porta, tinha que assar o cordeiro, não podia cozinhar. Sabe por quê? Porque aquilo lá era um símbolo do altar, a cruz era um símbolo do altar. O assado do cordeiro era um símbolo do que ia acontecer com Jesus na cruz, passar pelo fogo, amém? Um fogo que era teu, era meu, não era dele, mas ele experimentou fogo por mim e por você. Depois então que nós fazemos a nossa parte nisso, aí vem uma outra coisa tremenda, aí vem a ressurreição. Deus mandou seu Filho para morrer por mim, ressuscitar, pagar o preço do meu pecado. Mas se parou aí, irmãos, a Bíblia chega a dizer assim, se Cristo não ressuscitou, é vã minha fé. Por que é vã? Porque o preço foi pago, mas eu não tenho vida. Eu continuei morto, com o preço pago. Então, aí o povo de Israel comia da Páscoa e eles então começavam a sair para uma viagem. A Páscoa era início de uma viagem. Quando você nasce de novo, você não já chegou no seu final, você começou uma viagem. A viagem da vida cristã. Uma viagem na qual Deus vai abrir um caminho aonde não tem caminho. Onde você vai passar por deserto que não tem água, mas Deus vai fazer sair água da rocha, que é Jesus.
Deus vai secar o mar para você vai passar. Quando você precisar de alimento, Deus vai fazer cair do céu para você o maná todos os dias. Todos os dias. A provisão dele. Durante esse tempo, lá no Velho Testamento, as sandálias dos filhos de Deus, as roupas deles, não se estragaram. Não se deterioraram. E nesse tempo, o povo de Deus, lá no Velho Testamento, aquilo era um símbolo para nós. Sabe o que aconteceu com eles? Nenhum ficou doente. Foi o único tempo em que o povo de Deus teve saúde perfeita. Agora, presta atenção nisso. Era um povo rebelde. Muitos ficaram no deserto. Muitos morreram no deserto. E não foi por culpa de Deus. Foi por posicionamento deles. Mas um dia eles chegaram na nova terra, assim como eu e você vamos chegar, que é o céu de Deus. Então o céu é o final de um processo, no qual Deus vai me dar um corpo glorificado semelhante ao de Jesus, em quem não há mais pecado, em quem não há mais doença, em que é um corpo glorificado que pode passar a parede e não está mais sujeito a lugar e espaço. Mas é um corpo, como o de Jesus, que depois que ressuscitou, aquele discípulo meio incrédulo chamado Tomé, ele disse, esse negócio de ressurreição aí eu não acredito. Mas eu vou acreditar se eu tocar nas feridas. Aí Jesus, depois de ressuscitado, veio para ele e disse, Tomé, toca aqui, ó. E o Tomé tocou nas suas feridas. E ele disse, Deus meu e Rei meu. Amém? Então, a Páscoa a redenção, é esse processo que nós estamos andando hoje nele. É isso se me perguntava, então, pastor, em que parte eu estou desse processo? Sabe onde que nós estamos? No deserto. No deserto. Agora, deserto não significa uma vida sem Deus, sem a provisão. Você sabe toda a história lá do Velho Testamento. Tinha a provisão de Deus, da saúde, da roupa, do vestimento. Tinha tudo, da água, da comida. Então o deserto é um lugar para provar, ou para Deus, a Bíblia diz isso claramente, que é para tornar conhecidos os nossos corações. Então Deus está tornando conhecido o nosso coração nessa nossa caminhada. Eu quero ver isso hoje com vocês, ok? Então, primeira coisa que eu quero ver com vocês no livro de Êxodo, capítulo 12, eu quero dividir isso em duas partes. A primeira parte é pagando o preço do resgate. Gente, eu quero começar dizendo, tem muita gente querendo comprar o que Deus já comprou através do Filho Jesus. Tem muita gente querendo se salvar por obras boas que faz, por coisas que faz, quando isso não tem poder na presença de Deus. Porque o meu melhor, a Bíblia diz que as nossas melhores obras são como trapos de imundície. Então, o que Deus faz é aplicar em nós a justiça dele. Ok? Nós vivemos por meio de Jesus. Então, olha só, a primeira coisa é o preço do resgate. A Bíblia diz, porque fostes comprados por bom preço, agora glorificai a Deus no vosso corpo. Que coisa tremenda, a nossa boca, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito. Então, eu começo dizendo isso, os princípios do resgate de Israel são os mesmos para nós. Agora preste atenção nisso. Um dos dons que Deus me deu é mestre, eu quero ensinar você nessa manhã. Muitas vezes nós olhamos para o Velho Testamento e nós dizemos, esse é o Velho Testamento. Mas nós não estamos mais no Velho Testamento, nós estamos no Novo Testamento. Oh, que coisa mais boba. No Velho Testamento, todos os princípios do Novo Testamento estavam lá. O Velho Testamento, pense nisso comigo, nessa figura que eu vou dar para vocês. O Velho Testamento é como se fosse uma laranja. Aí você espreme a laranja e sai o suco, que é o Novo Testamento. O Novo Testamento não existiria sem o Velho. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho. Então, a diferença do Novo Testamento e do Velho Testamento era a maneira em que as coisas eram feitas. Para eles falarem que Jesus morreu e ressuscitou para eles, e que Jesus era que levava sobre ele o pecado deles, sabe como é que eles faziam? Eles pecavam, aí a lei dizia que eles tinham que pegar um cordeiro sem mancha, sem defeito, e eles iam lá para dentro do tabernáculo, que era a presença de Deus. Sabe o que eles faziam? Eles punham a mão sobre a cabeça do cordeiro,
confessavam o seu pecado. Era um símbolo de que seu pecado passava sobre o cordeiro. E aí o cordeiro era imolado. Como Jesus tomou sobre ele o teu pecado, o meu pecado, o pecado da humanidade toda. Porque Deus amou o mundo todo e levou sobre ele. Então, a maneira de fazer era diferente da que nós fazemos hoje. Mas os princípios eram exatamente os mesmos. Nós não temos dois testamentos diferentes. Só se chama velho porque ele era uma figura, era uma sombra. O cordeiro significava Jesus. Mas a mensagem era exatamente a mesma. Os princípios eram exatamente os mesmos. Para nós hoje, Hebreus capítulo 9. Hebreus é uma interpretação do Velho Testamento. 9:9. Hebreus é uma interpretação do Velho Testamento. Veja o que diz. Dando nisto a entender que o Espírito Santo, aqui ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Descoberto ele já existe, mas não foi tirado de cima o pano que cobria. Já existia, não é que não existia. Então ainda não estava descoberto, porquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Versículo 9, agora presta atenção nisso. Que é uma alegoria, uma parábola, um tipo para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podiam aperfeiçoar aquele que fazia o serviço, mas que pela fé, quando eles obedeciam e matavam o cordeiro, colocavam sua mão, confessavam o pecado, eles eram perdoados. Agora, eles sabiam que esse cordeiro era Jesus? Não sabiam. Mas então, pastor, como é que funcionava isso? Pela obediência. Um dos sinônimos de fé é obediência. Tanto que o escritor, o Tiago, lá na sua carta, diz assim: mostra-me as tuas obras sem fé, e eu com a minha fé, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então, é obediência. A fé é obediência. Então, eles obedeciam. Então, os princípios são os mesmos. Ok? Eles viviam pela fé naquele cordeiro que Deus já tinha prometido que iria morrer por eles. E que, se você ler Pedro no Novo Testamento, diz que nós fomos salvos por esse cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Como assim, pastor? Se ele morreu no dia da Páscoa? Simples. No plano de Deus, que é perfeito e que não falha, não tem como falhar, já tinha sido imolado antes do fim do mundo. Então, todos os que se salvaram no Velho Testamento, se salvaram por meio de Jesus. Não tem outro plano de salvação. A gente que chega a pensar que até tem dois planos de salvação. Um pela lei no Velho Testamento, outro pela graça no Novo. Não existe. Não existe. Leia Hebreus 11, que você vai ver lá a galeria dos heróis da fé, que todos se salvaram, os do Velho Testamento, pela fé. Começando com Abel. Amém? Então, o preço é o mesmo. Ok? Não tem dois preços, não tem dois planos de salvação. O princípio é o mesmo. Agora, nós hoje, quando celebramos a Páscoa, nós comemoramos o Cordeiro que já morreu e ressuscitou. E sabe, Jesus transformou no último dia, na última Páscoa, ele transformou a Páscoa em Santa Ceias. Está lá em Lucas capítulo 22. Ele celebra a Páscoa, ele pega o pão e o vinho, e depois, logo depois, ele de novo transforma a Páscoa em Santa Ceia. Ele pega de novo o vinho e o pão e eles comem. Então Jesus transformou. Por que ele fez esta transformação? Por que continuar matando o cordeiro se o cordeiro já morreu? Eles matavam o cordeiro para dizer que o cordeiro um dia iria morrer. Mas agora já morreu. Nós somos pós-cordeiro. Agora nós comemos o pão, que também eles comiam, né? Sem fermento. Amém? Aleluia. A segunda coisa que eu quero dizer sobre pagando o preço do resgate é essa: o resgate que foi pago por Abel foi exatamente o mesmo pago por você e por mim. E sabe por quê? Porque Deus não tem filhos de segunda categoria. Todos somos filhos de primeira categoria. O sacrifício é exatamente o mesmo para todo mundo que estiver no céu de Deus que já morreu. Não tem diferença. Sabe por quê? Porque o pecado era exatamente o mesmo. Porque o preço a ser pago foi exatamente o mesmo. Então é interessante pensar nisso. Nós vivemos por esse preço pago.
Às vezes nós ficamos querendo merecer coisas de Deus. Deixa eu esclarecer você nesse ponto. Quando Jesus faz alguma coisa por você, Ele não faz pelo teu merecimento. Ele faz pelo merecimento de Jesus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele conquistou tudo que você precisava. Daí você diz, não, mas então está tudo conquistado. Não, você tem que tomar posse. Deus amou o mundo de tal maneira. Todo mundo, inclusive quem está no inferno. Mas aí segue dizendo João 3,16, que vocês conhecem de cor. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem não crê já está condenado. Aquele que crê não entra na condenação. João capítulo 5, versículo 21 diz isso. Não entrará em condenação. Passou da morte para a vida. Então lá no Velho Testamento, quando eles mataram aquele cordeiro, e eles estavam lá assando o cordeiro, comendo o cordeiro, sangue nas portas, veio o anjo da destruição, que era o juízo de Deus. E eles não entraram no juízo. Todo que estava para dentro daquela porta com sangue, não entrou em juízo. Porque a gente não entra em juízo, porque o preço foi pago, e Deus é um Deus justo. Ele não vai cobrar duas vezes. Entenderam? Nós temos que entender isso. Isso tem que fazer sentido no nosso coração. Que já foi feito o que Deus tinha que fazer. Mas que se eu não tomar posse, não tem como andar sem ser pela fé. Está escrito, o justo vive pela fé. De fé em fé. Romanos capítulo 1, versículo 18 e 19. Está escrito, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E o que é fé? Fé é tomar posse daquilo que Deus fez para você. Tem muita gente que está enganada. Está vivendo pela fé na fé. Ah, eu tenho fé. Espera aí. Fé em quê? Fé como conhecimento? Isso até o diabo tem. E não é salvo. E nunca vai ser. Mas a nossa fé é aquela fé, primeiro, baseada na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E segundo, baseado na nossa resposta de fé. Na nossa ação de fé. A fé sem obras é morta. Entenderam isso? Capítulo 12 de Êxodo, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês tomem cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Agora versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes. Vendo eu quem? Deus. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então presta bem atenção, a morte ia passar sobre toda a terra, mas quem estava dentro da casa, passava da morte para a vida. Uau! Que coisa tremenda! Porque estava dentro da casa, protegido pelo sangue. A casa de Deus é Jesus. E nós entramos em Jesus, entramos na casa de Deus. Aleluia! Então, veja só, era um evento em que nós passamos da morte para a vida. Agora dá uma olhadinha em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados. Diga comigo, sendo de novo gerados. Sabe qual outra palavra para dizer isso? Que quer dizer? De novo, generado. Gerado de novo. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Qual a semente corruptível que você foi gerado? Adão e Eva. Mas da incorruptível, pela palavra de Deus que é viva e que permanece para sempre. Sabe qual que é essa semente? A palavra de Deus, a gente diz, irmãos, a palavra de Deus, a palavra... Gente, a palavra de Deus é uma pessoa. É Jesus a palavra de Deus. Diz João 1, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O verbo é uma palavra de ação. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Entenderam? Então, da mesma forma que aquele pessoal passou da morte para a vida, nós passamos da morte para a vida. O princípio é o mesmo, não mudou. Passamos da morte para a vida pela proteção do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Amém? E a Páscoa era um memorial de justiça. Agora, o que é justiça?
Justiça inclui salvação e juízo. Gente, se só tem o lado bom, não é justiça. Então a justiça é quando é feito o justo juízo, ok? Então vamos agora ver lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Este dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis. Agora leia essa última parte comigo. Vamos lá, todo mundo junto. Por estatuto perpétuo. Fala para mim o que significa perpétuo. Nunca mais acaba. Sabe por que tem estatuto perpétuo? Porque isso nunca acabou, até hoje. Porque o princípio que estava lá é o que está hoje. Por isso é perpétuo. Agora vai no versículo 12. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. O que eu vou ferir eles e o que pertence a eles. Tem gente que não entende isso. Que Deus abençoa a gente e o que pertence a gente. E essa é uma das razões pela qual entregamos o dízimo. Porque é uma bênção do Senhor. Somos nós e o que nos pertence. E os animais, em todos os seus deuses do Egito, farei juízo. Eu sou o Senhor. Então presta atenção no que nós estamos dizendo. É um dia memorial da justiça. A justiça inclui juízo e salvação. Agora vai para frente um pouquinho, vai no versículo 23. Veja o que diz aí. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não deixará o destruidor entrar na sua casa para vos ferir. Aleluia! Juízo e justiça. Deixa eu só te contar uma coisa. Deus faz diferença entre aquela pessoa que faz parte do cordeiro, que comeu o cordeiro, que se alimentou do cordeiro, palavrado nosso do dia de hoje, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que tem o sangue de Jesus como pagamento dos seus pecados, e aquele que não tem. Então não pense que Deus deixou de ser justo. Porque tem hoje em dia duas coisas. Tem gente que vê Deus como... Deus é muito antigo, né? Nunca teve começo. Então tem gente que vê Deus assim, um velhinho de barba branca, assim como a minha, só que com uma barba muito grande, porque ele é muito antigo, meio esclerosado pela idade, com um pau aqui na mão, esperando para ver o que você vai fazer de errado para bater em você. Tem muita gente que tem essa imagem de Deus. Cristãos. Mas tem outros que tem aquele Deus que também tem uma barba comprida assim, só que é o Papai Noel. Barba branca, que só dá presente, não faz juízo, só sabe dar presente, não interessa. Fez o que era certo? Ok, presente para você. Fez o que era errado? Presente para você. Não tem correção. Veja o Mateus capítulo 27, versículo 45. E desde a hora sexta, houve o quê? Trevas sobre toda a face da terra até a hora nona. Agora parem um pouquinho. Sabe por que houve trevas? Porque era o juízo de Deus caindo, o juízo de Deus era seu, que era meu, que era nosso, caindo sobre a vida de Jesus, sobre a pessoa dele. Muitos dizem assim, eu sou salvo por Jesus, aleluia. Mas ele pagou o preço. Trevas, hora do juízo. Só que o juízo que era meu, por amor, Deus botou sobre Jesus. Eu o recebi, então eu não entro mais em juízo. Versículo 45, e desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a face da terra. Vamos para frente, versículo 51. Aí o 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois. Da onde? Começou de baixo para cima ou de cima para baixo? De alto a baixo. A terra tremeu, se fenderam as pedras. Agora fala para mim que coisa terrível isso. Mas aí tem duas coisas. Treme a terra, pedra se quebra, mas o véu é rasgado. O que quer dizer o véu é rasgado? Todas as promessas que Deus tinha foram cumpridas. Foram cumpridas. O véu se rasgou. E a Bíblia
ela interpreta esse versículo dizendo que nós agora temos um novo e vivo caminho pelo véu, que é pela morte de Jesus. Esse véu aí significava a pessoa de Jesus, que foi rasgada, rasgou de alto a baixo. Sabe por quê? Porque não fui eu que fiz isso, foi Deus que entregou ele, por amor a mim. Entenderam? Que coisa tremenda, 52. E abriram-se os sepulcros. Lá abriu, talvez o pessoal saiu do sepulcro, depois morreu de novo. Mas sabe, quando o seu sepulcro se abriu, a Bíblia diz que você passou da morte para a vida, já não morre. E se você morrer, você vai morrer só no seu corpo. Ontem eu fui no velório do Júnior, que era um filho meu na fé, eu ganhei para Jesus e batizei. E Deus falou, ô João, escreve uma coisa aí. Escreve que no dia que você morrer, você não vai querer ficar num túmulo. Todo mundo vai para um túmulo, né? Ou é cremado. E aí Deus disse para mim, porque eu não quero flores no túmulo de alguém que não está lá. Se alguém quiser mandar flores para você, manda aqui para mim, porque você vai estar comigo. Ai, foi tremendo. Eu ouvi essa palavra, gente, no velório. E eu falei, Senhor, mas isso faz sentido. Sabe, a gente começa bem como cristão, depois vira pagão na metade, ou no fim. Vai, como no Brasil, por exemplo, nós temos o dia de finados, dia dos mortos. Ficamos celebrando a morte. Olha que coisa horrível. No México, por exemplo, ele tem La Santa Muerte, que é aquele que tem o Reaper, né? E que coisa terrível. Começa bem e termina ateu. Então celebra a morte, nós celebramos a vida. Porque veja, abriram-se os sepulcros. E o teu sepulcro já foi aberto. Espera aí, pastor, eu não morri ainda para ir lá no sepulcro. Você já morreu em Cristo. E quando ele ressuscitou, você estava nele, você nasceu de novo. E uma vez que você nasceu de novo, você já não morre mais. O teu corpo vai para a terra, sabe por quê? Porque esse corpo não é o permanente. E como é que você vai pegar o permanente sem se desfazer do velho? Não tem como. Então você vai receber um corpo semelhante ao de Jesus, por isso que o teu ou vira cinza ou vai para a terra, a minhoca come e assim vai, né? E porque esse não é o permanente, mas nós temos o permanente. Então, é salvação. Abre-se os sepulcros. O teu sepulcro já foi aberto, meu irmão. Você está aí. Então, morte de cristão é celebração. Oh, glória a Deus! Está com Jesus. Pobre de mim, ainda estou por aqui. Eu queria ir com Jesus. Paulo diz isso. Eu queria muito mais estar com o Senhor. Porque para mim o viver a Cristo e o morrer é lucro. A gente tem que ter a perspectiva correta. Nada melhor do que esse dia de Páscoa para a gente entender a perspectiva correta da vida cristã. E o que nós celebramos na Páscoa. E a última coisa desse primeiro tópico aí, nós vamos para o fim, é que a Páscoa é um resgate que foi pago, mas não foi pago só por mim. Foi pago para os nossos filhos. Êxodo 12, versículo 24 a 27. Portanto, guardareis isto por estatuto perpétuo. Para quem? Para vós e para vossos filhos. O Senhor que é um Senhor, ser um Senhor da casa. Eu não gerei filho para o inferno, você não gerou filho para o inferno. Amém? Amém? Vai para frente, 25. Já está no 25, né? E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor te dá, como tem dito, guardareis esse culto. Então nós estamos na terra que o Senhor nos deu, vamos guardar esse memorial aí. 26. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem, que culto é esse? Agora para aí. Por que iriam fazer essa pergunta? Pensa nisso. Sabe por quê? Porque até agora eles faziam o ritual, mas não entendiam. Mas chega um tempo que eles vão perguntar, qual é o significado disso, pai? Qual é o significado disso, mamãe? E aí você vai contar para eles. Então, os teus filhos são como os filhos de Noé. Entra você na arca, tu e tua família. Sabe, aquela arca era um símbolo da pessoa de Jesus. Então direis, este é o sacrifício da Páscoa que passou as casas dos filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios. Sabe o que era para ensinar?
Esse é o sacrifício em qual Deus executou juízo e salvação. Juízo para quem não tinha o cordeiro. Salvação para nós que estamos no cordeiro, que temos o cordeiro. Ele livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Nós adoramos. Por isso que nós adoramos o Senhor, pelo que Ele é e pelo que Ele fez. Glória a Deus. Segundo ponto que eu quero meditar com vocês, o primeiro foi o preço. Alguém tem dúvida desse negócio do preço? Um preço só, Velho Testamento, Novo Testamento, não tem dois métodos de salvação. Ok? Um princípio só, Velho Testamento, Novo Testamento. Diferença, o velho era uma promessa, o novo foi cumprido. Mas o princípio que funcionava era o mesmo. Como a lei da gravidade. Não interessa se está nos Estados Unidos, no Polo Norte, onde estiver. Ok? Então a segunda coisa é que a Páscoa é o início de uma nova caminhada, de uma nova vida. Vamos começar vendo aí o versículo 12. Olha que coisa tremenda. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, em todos os seus deuses executarei juízo, eu sou o Senhor. Então, aquilo velho ia ser julgado por Deus. Agora veja o versículo 31. Versículo 31. Diz assim, então chamou a Moisés e Arão, de noite ele disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide e servi ao Senhor, como tendes dito. O faraó disse para Moisés, quem está falando aí não foi Deus, o faraó falou para eles, faraó, Moisés, por favor, sai daqui, Deus vai matar todos nós, é a presença de vocês que está trazendo o juízo, sai daqui os vossos filhos, sai daqui você, e vão adorar como vocês disseram para a gente que tinha que adorar, versículo 32, veja, levai também convosco as vossas ovelhas, vossas vacas, como tendo ditos, e ide, e abençoai-me também a mim. Ele pensou que podia ser abençoado sem cumprir as coisas de Deus. Não tem bênção sem as coisas de Deus. 33. Veja lá. E os egípcios, diga comigo, apertavam. Sabe o que quer dizer? Pressionavam, empurravam. E parece que o povo está meio demorado. E os egípcios, por favor, sai logo. O que você está fazendo aqui ainda? Sai daqui, pega tudo que é teu. E apressando para lançá-los fora da terra. Porque diziam, todos seremos mortos. Vai para 1 Coríntios 15, 54. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, nosso corpo agora, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Isso é o significado daquilo que está escrito lá no livro de Êxodo 12, capítulo 12. Tragada foi a morte pela vitória. A morte deles foi tragada pela vitória. Veio Deus, executou 10 pragas. Quando chegou na última, disseram, por favor, se eles crescem, eles teriam dito, pelo amor de Deus, sai daqui. Mas eles não criam. Eles disseram, sai daqui. Então, foi o dia em que o inimigo teve que soltar as amarras dos israelitas. Eles estavam como que atados na escravidão. Por 450 anos, ou 430 anos, diz a Bíblia. Escravos lá no Egito. Então, as amarras foram soltas para eles saírem livres. E sabe, nossas amarras começaram a ser soltas já. Foram soltas do nosso espírito quando nascemos de novo. Mas agora estão sendo soltas da nossa alma. É um processo, soltar a amarra do espírito. É outro processo, soltar a amarra da alma. Mas vem o dia em que será solto as amarras do nosso corpo. Nós vamos receber um corpo glorificado. A morte vai ser sido tragada pela vitória. E Jesus foi o primeiro. A morte já foi tragada. Porque a vida de Jesus é a nossa vida. Amém? Glória a Deus. É o dia que o inimigo solta a amarra. Então agora eu quero fazer uma aplicação prática para você. Hoje. Por que é que você ainda está amarrado? Por que é que eu estou amarrado? Por que é que nós estamos amarrados?
Se a morte foi tragada pela vitória, as amarras foram soltas. Sabe por quê? Eu digo, porque nós não fizemos o que deveríamos fazer. Porque nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer. Quando nós fazemos o que deveríamos fazer, aí você pode pensar assim, ah, pastor, mas isso não tem jeito. Tem sim. Houve um homem que nem sabia o que você sabe e que eu sei, chamado Enoque. Ele andou tanto com Deus que todas as amarras deles foram soltas. E sabe o que aconteceu com ele? Sabe por que você não sobe? Porque a tua amarra está te prendendo aqui. Quando as amarras forem soltas, você vai ser arrebatado. Enoque foi arrebatado. E a Bíblia diz, já não era. Porque Deus o levou. Deus falou, mas agora o que eu vou fazer? Não tem mais amarra, aí vem para cá. E o Enoque foi arrebatado muito antes. Inclusive da lei, de qualquer outra coisa. Porque o princípio era o mesmo. É andar com Deus. A Bíblia diz, Enoque andava com Deus. Você gostou dessa? O que nos segura aqui na terra é as amarras que não foram libertas ainda. Estão atadas. Se for desatada, a gente sobe igual um balão, né? Cheio de gás. Só que nós somos cheios do Espírito Santo. O gás do Espírito. Aleluia. Segunda coisa que eu quero dizer sobre o início de uma nova vida. É o dia de possuir os despojos dos nossos inimigos. Versículo 34. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, as suas amassadeiras, atadas em suas roupas sobre seus ombros, e fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios, o quê? Joias de prata e joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e eles lhe davam tudo o que pediam. Agora leia comigo a palavra. E despojaram os egípcios. Quem foi que eles despojaram? Quem os amarrava, quem os atava. Quem é que ata você? Não é Deus, não é Jesus, é o diabo. É o pecado. Amarras. Então, nós temos que despojar o inimigo. Levar os despojos dele. Amém? Se você for ler essa história de despojo na Bíblia, nossa, está cheio de história. Você vai começar vendo por Abraão, que foi para uma guerra e trouxe o despojo. Daí vai para Davi, daí vai para toda a Bíblia, o despojo. Ok? É tremendo isso. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando, diga comigo, e despojando. Quem fez isso foi Jesus. Atrás, aí você leu o versículo anterior, está falando de Jesus. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando deles em si mesmo. E a minha versão aqui diz, triunfando deles na cruz. Veja, quem despojou o inimigo? Jesus. Quem toma posse do despojo? Eu e você. O despojo já foi entregue para nós. Amém? Já está entregue. Agora vai lá em Isaías 53, 12. Por isso lhe darei a quem? A Jesus. Por isso lhe darei a parte de muitos. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Por que ele vai repartir o despojo? Veja aí por quê. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém. Amém. Ele levou sobre si o nosso pecado. E ele repartiu o despojo, ele tomou o despojo. O despojo já é seu, é nosso. Eu tenho que ir lá e tomar o despojo? Não. Jesus já morreu, pertence a ele. Mas às vezes o diabo está segurando assim. Lá no Brasil nós temos uma coisa que explica muito bem. Nós somos um país agrícola, então lá no Brasil tem uma história de as pessoas que não são donos da terra, entrar na terra e ficar lá como se fosse dono. Nós temos a palavra poceiro para dizer isso. Então tem um poceiro. Aí quando você quer restituir a tua terra, você manda a polícia lá, a polícia vai lá e põe o poceiro fora. E faz valer o seu direito. Sabe como é que a gente faz valer o nosso direito hoje? E a gente pega o despojo? A gente chega para o diabo e diz assim, ó, solta do que é meu. E ele tem que soltar. E ele vai soltar do que é teu. E ele solta e você toma o despojo.
Amém? Glória a Deus por isso. Agora é início de uma nova caminhada para a vida, versículo 11 e daí versículo 31 do capítulo 12. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, quer dizer, vestido, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis às pressas, é a Páscoa do Senhor. Sabe o que isso queria dizer? Era início de uma nova caminhada. Ele dizia, come e se prepara, porque você vai começar a sair andando. Uma nova caminhada. Uma nova caminhada. Vai para o próximo versículo aí. O versículo 34. Diz assim, e o povo tomou a sua massa, antes que levedasse as suas amassadeiras e todas as suas trouxas com seus vestidos sobre os ombros, e saíram, e partiram. Início de uma nova caminhada, uma nova vida. Gente, você nasceu de novo, tem uma nova vida. Agora a pergunta grande é essa, o que é que nós estamos fazendo com a nossa nova vida? A pergunta para o povo de Israel, se a gente perguntar aqui para a Bíblia, o povo de Israel não está mais aqui para responder, mas aqui está a história deles. Então a gente pergunta aqui para a Bíblia, ei, o que é que o povo de Israel fizeram nessa caminhada, nova caminhada deles? Ai, 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 murmuraram até dizer chega, reclamaram, fizeram de tudo. Nós não podemos seguir fazendo assim, já que nós lemos a história. Nós conhecemos a história. Nós não podemos seguir murmurando, reclamando. Nós temos que seguir tomando posse das coisas do Senhor. E quando faltar alguma coisa para nós, a gente não murmura. A gente diz, Senhor, o Senhor já tem isso para mim. Dá-me a posse. E você entra na posse. Não tem que murmurar. Não tem que reclamar. Porque é o início de uma caminhada de uma nova vida. É o início de uma caminhada por rumo de um destino dado por Deus. Do cativeiro, passando pelo deserto até a terra prometida. Você já saiu do cativeiro. Foi comprado da mão de Satanás para Jesus. Agora você está caminhando nesse tempo até você chegar na terra prometida. Do cativeiro à terra prometida tem um deserto em que você vai ser provado. A Bíblia diz que Deus deixou eles no deserto para ser provado. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Para sair do lugar que eles estavam, para chegar na terra prometida, era uma caminhada de mais ou menos, por cima, 3 meses. Eles demoraram mais de 40 anos. E quando eles foram sair, Deus disse, vocês não vão direto, vocês vão pelo deserto. Para prepará-los. Gente, esse tempo que você está vivendo é tempo de preparação. Preparação para o grande encontro, para a grande entrada na terra prometida. Na terra que emana leite e mel. Onde não tem mais doença, onde não tem mais... É preparação. E essa preparação é agora. Nós temos um destino, irmão. Minha irmã, você tem um destino. Está aí. Vamos andar no nosso destino. Agora, vamos deixar Deus preparar a gente. Como é que nós vamos responder às tribulações que vêm no deserto? Aí é que está a coisa. Como é que nós vamos responder às provações do deserto? Nós podemos responder igual o povo de Israel, mas podemos responder diferente. Podemos responder como é que o Senhor espera que a gente responda. Amém, glória a Deus. Então veja só, Páscoa é redenção. Tem um preço pago pelo resgate e é o início de uma nova caminhada. Por que é o início de uma nova caminhada? Porque nem você e nem eu chegamos lá. Só teve um que chegou lá. Quem é? Jesus. Eu termino nessa manhã fazendo 2 perguntas. Quanto minha vida está sendo vitoriosa? Ressurreição, novo nascimento, é a vitória sobre a morte. Quanto a minha vida está sendo vitoriosa? Olha, irmãos, a pergunta não é quanto que eu estou sendo tentado. Por que veio essa tentação? Eu digo por que veio, para você passar nela. Senhor, e essa provação, olha como é que vai ser passar para o novo nível sem prova? O pessoal que está na aula aí, os jovens, nossos jovens, muitos de vocês ainda, talvez, sabem que para passar no próximo nível tem que passar na prova. Então é para isso. Nossa vida tem que ser vitoriosa. O Senhor não põe na frente da gente uma prova para derrubar a gente. Gente, prova não é para derrubar você. Prova é para levar você para um nível novo, superior. É para isso que tem a prova.
Presta atenção, é prova e serve para te levar num nível superior. Porque se você for para um nível superior do jeito que você não está preparado para esse novo nível. Você vai cair lá de cima. Pum. Não dá. Agora presta atenção à segunda pergunta. Qual a principal coisa prática que farei para viver a vitória de Jesus? Gente, não pegue muitas coisas, pegue a maior na tua vida. Qual é o problema na tua vida hoje? Eu queria nessa manhã de Páscoa desafiar você. Pensa no sentido da Páscoa. Pensa no preço pago. Pensa na tua caminhada. Ai, pastor, estou no deserto. Claro que está. Foi Deus que te pôs. Para quê? Para fazer sair água da rocha para você. Para fazer cair maná do céu para você. Para te dar saúde perfeita. Para conservar tua veste que nunca se estrague. Sua sandália que nunca arrebente. Para você ter saúde. E se não tiver, recolha Deus no negócio. Diga, Deus, aí ó, o Senhor é a habitação desse corpo aí. Ele está doente. Se essa hora que o Senhor vai levar, amém. Mas se o Senhor ainda tem um plano, passa-se em mim, segundo a tua vontade.